Lúcia Mosman. A disciplina, o estágio curricular supervisionado, ensino de língua espanhola, né, a área de concentração. Então, o meu tema é desenvolvendo a oralidade em língua espanhola, estratégias e abordagens para a sala de aula. Uma coisa assim que eu quero antes falar assim, o meu estágio foi no 9º ano do ensino fundamental e 2º ano do ensino médio, na escola CIEP. Então, eu planejei, no caso, as minhas aulas, mas com o tempo, assim, eu dentro da sala de aula, eu fui adaptando outros métodos, no caso, né? Eu fui mais para as leituras, porque eles gostaram. Os alunos, assim, começaram a gostar. E todo o aluno na escola CIEP tem o seu Chromebook. Então, assim, o Chromebook é uma ferramenta, assim, muito, muito boa, porque ali dentro eles conseguem rápido procurar, pesquisar. Então, tinha algo que eu tinha preparado para a aula que eu nem precisei, no caso, as saudações, despedidas, isso tudo eles foram rapidinho pesquisando. E aí foram mais para a área da leitura. Então, a justificativa. Isso. Desenvolvendo a oralidade na língua espanhola, estratégias e abordagens para a sala de aula, tem como objetivo apresentar o tema, contextualizar a importância da oralidade no processo de aprendizagem da língua espanhola e fornecer uma visão geral sobre os objetivos e abordagens adotadas no trabalho. Então, partimos do pressuposto de que a comunicação oral é uma das competências essenciais no aprendizado de qualquer idioma, né? Porque através da oralidade, os alunos têm a oportunidade de praticar e aprimorar a pronúncia, desenvolvendo habilidades de interação e negociação de significados. No caso, nos Chromebook, é muito rápido pesquisar uma leitura e contextualizar sobre os fatos ali. Vamos supor, uma das leituras que eu apresentei, que é Família Pequena. Então, nesse texto bem pequeno, ali fala sobre, no caso, o irmão, que é o Luiz, que tem 12 anos, ele fala assim, eu sou maior, mas, no caso, porém, ela é mais alta. Eles logo perguntaram assim, como assim? Ele fala que ele é maior e a irmã é mais alta, que a irmã tem 11 anos. Então, aí eu expliquei que o maior, no espanhol, quer dizer mais velho. Outra coisa que eles perceberam, que ele fala mi padre, mi madre, mi hermana e Joy. No caso, eu sempre depois. Então, isso eu expliquei também, porque isso aí nas leituras eu li bastante e falava assim que no espanhol é sempre meu pai e eu, minha mãe e eu sempre depois, enquanto no português a gente tem o costume de sempre dizer assim, ó, eu e minha mãe, eu e minha irmã, né? Então, foi assim, dessa forma, que eu fui conduzindo as aulas, né? Tá, os objetivos, então. Os objetivos. Apresentar o tema, contextualizar a importância da oralidade no processo de aprendizagem da língua espanhola, fornecer uma visão geral sobre os objetivos e abordagens adotadas no trabalho, explorar a importância do desenvolvimento da oralidade em língua espanhola no contexto de aprendizagem, permitindo aos alunos aprimorar a sua pronúncia e entonação. Esse foi o meu objetivo. A pronúncia, assim, deles repetir várias vezes o fonema e as sílabas. E com isso eles foram
pegando rápido, bem rápido, a leitura foi fluindo e eles foram entendendo. Criar diferentes estratégias que podem ser utilizadas para estimular a oralidade em sala de aula. Então, como a minha formação, a minha primeira formação, a minha graduação é língua espanhola, e eu tenho pós-graduação em literatura de língua espanhola. Então, eu amo leitura, e talvez foi por isso que eu mais incentivei eles a ler, só que eles foram entendendo melhor. Tudo que eu fui ensinando, eles foram logo captando. Então, o que eu havia planejado se tornou pequeno em relação ao crescimento que eles tiveram, né, durante as aulas do estágio, né? Discutir a importância da integração entre o ensino da gramática e o desenvolvimento da oralidade, bem como o papel do professor como facilitador desse processo. Então, o professor que conduz a aula, ele precisa sempre ter algo para que o aluno se sinta assim, feliz, que aquilo seja um prazer, a leitura seja um prazer, uma descoberta. Então, foi isso que eu fiz em todas as minhas aulas. Pode passar. Agora, a fundamentação teórica, né? A oralidade em língua espanhola é fundamental para que os alunos adquirem confiança na comunicação verbal. A prática da expressão oral em sala de aula possibilita aos alunos a oportunidade de experimentar a língua de forma autêntica, interagindo com colegas e professor, né, que eles foram interagindo. No contexto educacional, a sala de aula desempenha um papel crucial na promoção da oralidade entre os alunos. Nesse sentido, é essencial que os professores adotem estratégias e abordagens pedagógicas que estimulam e desenvolvem a expressão oral dos estudantes. A competência leitora é a capacidade que demos para compreender e refletir sobre os textos escritos. Então, como menciona, só ler aqui. Para compreender, é necessário um esforço cognitivo, quer dizer, a gente precisa de um esforço que, no início, o aluno tem uma certa dificuldade, mas em nenhum momento alguém achou graça um do outro, todos se ajudaram. Ou seja, somente um leitor ativo compreende e interpreta de forma correta o que está escrito. A competência leitora está intrinsecamente relacionada com a compreensão leitora e ambas não se pode plantear em termos absolutos. Então, não é uma questão de tudo ou nada. A leitura, no caso, ela só acontece na prática. Então, praticando, vai, no caso, fluindo novas experiências, né? Tá? A metodologia. Ler textos e livros em espanhol contribui para se ter um pensamento mais crítico sobre a língua espanhola, porque traz informações e crescimento intelectual. Ou seja, eu só posso falar de algo que conheço, e a partir da leitura e compreensão recebo informações que me auxiliam a apreciar uma segunda língua. A oralidade da leitura se refere à capacidade de compreender e interpretar textos escritos por meio da compreensão e audição. Uma coisa assim que eu falei muito para eles, eu não sei se é algo bom ou se é ruim, mas eu, em toda a minha vida, eu sempre preciso ler em voz alta, porque, assim, quando eu estava na universidade, eu já falei isso para a professora, eu não sei se isso é errado, mas eu preciso ouvir para eu poder entender. Então, foi isso que eu passei para eles, que quanto mais a gente ouve e a gente presta atenção naquilo que se lê, a gente tem mais fluidez, no caso, de aprender a nova língua. E o espanhol é algo que tá prazer, né? Bom, eu gosto, né? Tá. Então,
Deixa eu ver. Então, a observação. Então, a observação que eu fiz na escola CIEP, é uma escola muito grande. Então, a escola ela tem turno integral do 1º ao 9º ano, das 8 às 16h30. Então, são turmas que tem lanche da manhã, almoço e a jantinha, né, antes dele sair. E o ensino médio, de manhã tem das 7h10 às 12h20, e outro ensino médio de noite também, 3 turmas, de manhã, 3 de tarde. E tem mais a EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos. Tá, então ali está a quantidade de funcionários, 12 professores, 22 salas de aula. Então, a escola, ela possui um ambiente muito grande. Ela é uma escola muito grande. Ela tem 2 pisos e ela tem um pátio enorme e assim, onde dá para fazer atividades físicas. E os dias de chuva, dentro da escola também tem um pátio fechado, assim, bem enorme. Então, o total da extensão é de 18.000 metros quadrados. Então, sobre o PPP da escola, ele é discutido 2 vezes ao ano. Assim, e sempre quando é necessário. Então, segundo o supervisor da escola, o PPP, ele é consultado sempre que houver alguma necessidade. Então, a entrevista que eu fiz foi com a professora de inglês, porque, no momento, os alunos, eles não têm prof de espanhol, porque aqui, na cidade onde eu moro, aqui em Montenegro, tem poucas professores de espanhol. Então, muitas escolas faltam professor. E eles estão aguardando, então, né? Então, eu observei as aulas da professora de inglês. E foi com ela que eu fiz a entrevista também. Ela tem formação em língua inglesa, 11 anos ela trabalha na escola. Então, perguntei para ela sobre o método de trabalho dela. Ela colocou: eu, como docente, gosto de observar as dificuldades que cada aluno possui, gosto de repetir várias vezes as leituras e atividades para que cada aluno consiga acompanhar o aprendizado de forma contínua e satisfatória. Foi o que eu fiz também. Assim, tem alunos que tiveram facilidade e logo captaram. Outros precisaram de um pouquinho mais. Então, eu procurei fazer a mesma coisa. Repetir várias vezes até que todos conseguiram seguir juntos, né? Então, ela tem pós-graduação também. E o que ela acha sobre a experiência de lecionar? Então, ela diz que é um desafio diário, pois à mesma medida que ela ensina, no caso, ela também aprende. E a educação pública, ela diz que é um desafio, muitas vezes, em obter a atenção deles. Porque os períodos também são poucos, né? Então, o que tu achas das novas tecnologias que vêm sendo implantadas na educação? Ela acha boa, pois vem ajudando a melhorar o aprendizado dos alunos. Então, os Chromebooks, o Estado aqui do Rio Grande do Sul, ele forneceu para cada aluno o Chromebook a partir, quer dizer, depois da pandemia. Então, é uma tecnologia que veio para acrescentar e ajudar muito na leitura, na compreensão e no geral, né? Então, quais tecnologias tu utilizas na sala de aula? Foi a pergunta que eu fiz, né? Então, ela usa a Chromebook, ela diz que é a que ela mais usa, né? Smartphone, equipamentos de áudio e vídeo. Porque tanto a leitura inglesa como a espanhola, ela precisa ser ouvida, né? O aluno tem que ouvir. Então, essas tecnologias de áudio e Chromebooks, smartphones, tudo ajuda, né? Então, qual é o ponto de vista em relação ao ensino das novas tecnologias? Ela diz que é ótimo, pois tudo que vier para agregar e ajudar a educação sempre será bem-vindo.
Então, para você, quais são os pontos positivos e negativos em relação a este novo método de ensino? Ela diz que o positivo é que aumenta o nosso meio de proporcionar atividades aos alunos e melhorar o seu aprendizado. Já o ponto negativo é que alguns desses meios interferem na liberdade de lidar com os alunos. É que, às vezes, vamos supor, tu usa um smartphone e quando vê, eles estão nas redes sociais, né? Estão daí já em outro mundo, aí tem que trazer eles de volta, né? No seu ponto de vista, os professores estão bem formalizados com esse novo método de ensino? Ela diz que sim, pois aqui na escola são todos atualizados e hoje em dia todos têm que se preocupar com a sua atualização, pois a tecnologia vem para ajudar não só os alunos, e sim todos que estão envolvidos no meio. Então, o que eles falaram assim? Não só os professores eles têm formação, os funcionários também, quer dizer, os colaboradores, né? Porque dentro da escola tem monitores, os monitores assim que auxiliam os alunos de inclusão. Então, eles também recebem atualizações, né? Cursos. A vivência do estágio. A vivência do estágio foi uma experiência enriquecedora. Durante esse período, tive a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso e vivenciar de forma mais próxima a realidade da aula de língua estrangeira. A primeira etapa foi acompanhar a professora titular da língua inglesa, observando suas estratégias de ensino. Essa observação me permitiu aprender suas experiências, melhorando a minha prática de ensino. Então, o que eu quero falar ali? Eu sou professora de língua portuguesa. Eu tenho graduação e pós-graduação em língua portuguesa. Então, até hoje, eu só... Não, até hoje não. Até esse ano, eu tinha dado só língua portuguesa. E, então, esse ano, como falta professores, então, eu peguei uma escola, mas é uma escola pequena, de ensino fundamental, peguei as aulas de espanhol, mas são só 6 turmas. Só que o que acontecia? Eu já estava estudando espanhol desde o ano passado, mas não era o que é hoje. O que é hoje. Hoje eu me sinto mais preparado para as aulas, porque no início eu pegava mais aulas prontas, assim, da internet mesmo, né? O que eu aprendi no estágio? No estágio, eu aprendi a sair da zona de conforto e ir em busca de material. E aí eu comecei, comprei livros, porque no estágio eu fui obrigada a ler em espanhol, estudar como se dá aula. Então, o que eu fiz? Eu peguei os meus livros do ano passado, da Uniaselv, e fui olhando. Então, eu vi que ali tinha tanto conteúdo que eu já poderia ter trabalhado em sala de aula, só que eu não tinha essa noção que eu teria que ir em busca de mais material. E aí, o que eu fiz no estágio? No estágio, a gente é obrigado a procurar novas atividades. E aí eu fui pegando os meus livros da Uniaselv, e desde o primeiro, do segundo, terceiro, e fui percebendo que ali eu já estava sendo preparada para dar aula, mas naquela época parecia assim que eu não tinha entendido direito. E o estágio fez eu perceber que para ser professor eu preciso todos os dias ler e ir em busca de novas tecnologias, de novas fontes. Então, durante o estágio, eu enfrentei desafios e aprendi a lidar com as situações inesperadas. Então, são esses os desafios aí que eu fui em busca desses livros. Então, a informação eu tinha. Ela estava, no caso, na minha mente. Só estava guardada.
E quando eu vi que eu precisava, eu fui em busca, e aí ela despertou. E como é que eu vou explicar assim? Parece assim uma flor que abriu agora e precisa, e quer mais conhecimento para ficar mais bonita, né? Então, então, eu disse que eu enfrentei desafios e essas situações me permitiram desenvolver habilidades de adaptação, flexibilizando a resolução de problemas, buscando sempre encontrar alternativas para alcançar os objetivos. Então, eu fui em busca de alternativas. Fui em busca de mais alternativas. Vivenciei momentos de aprendizado, desafios e crescimento, muito crescimento, né? Destaco a importância da prática docente na consolidação dos conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da minha formação. Então, o que eu quero falar? A Uniacel me deu a formação. Eu estudei, mas eu não estava colocando em prática essa formação que eu consegui. E no estágio, eu senti que eu precisava ir em busca de novo dessa formação que eu já tive para colocar em prática. O estágio me proporcionou a oportunidade de aplicar esses conhecimentos na prática, lidando com situações reais na sala de aula. Porque uma coisa é assim, ó, preparar uma aula para alunos, no caso, preparar a aula para alunos que imaginários, né? No caso, tu preparar, fazer um estágio, mas não aplicar ele. Aí é fácil, mas no momento que tu chega com aquela tua aula pronta, coloca na prática e percebe que os alunos exigem mais, a gente precisa ir em busca de mais informação. Vivenciei momentos de aprendizado, desafios e crescimento. Destaco a importância da prática docente na consolidação dos conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da minha formação. O estágio me proporcionou a oportunidade de aplicar esses conhecimentos na prática, lidando com situações reais. Tá, isso aqui eu já tinha lido, eu acho. Tá, foi uma etapa fundamental para o meu desenvolvimento profissional. Foi gratificante ver o progresso dos alunos durante o estágio e testemunhar sua confiança crescente na comunicação do espanhol. Isso também, para mim, foi muito bom ver o crescimento deles na língua espanhola e o prazer deles conhecerem essa nova língua. Também tive a oportunidade de refletir sobre a minha prática pedagógica. Percebi que a prática docente exige uma postura reflexiva e aberta ao aprendizado contínuo. Quer dizer que eu não posso dizer que eu sei tudo. No caso, a gente precisa sempre estar em busca de conhecimento. Agora eu não lembro. Tá, aqui eu tenho. Ali, eu lembrei de uma. Quando eu fiz a minha literatura, a minha pós-literatura, então eu gosto muito de ler Rubem Alves. E ali tem uma frase que ele usa que eu usei, que eu peguei para mim, no caso, que diz assim, ó, milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. Então, o milho de pipoca, para ele virar uma pipoca bonita, precisa passar pelo fogo. E então, eu acredito que isso foi o que aconteceu comigo. Eu tinha a formação, os livros, mas eu não me antenava em ir em busca dessa informação que eu tinha, né? E hoje eu posso dizer assim, ó, que o estágio foi assim
a cereja do bolo, né, que faltava. Quer dizer, o bolo estava bonito, vamos supor, o bolo está lindo, né? Mas faltou aquela em cima. Então, eu vejo o estágio como a parte principal, onde a gente coloca na prática tudo que se aprende durante a graduação, né? Então, se não fosse essa graduação, eu não teria essa experiência. E então, o que eu posso dizer assim, primeiro, eu quero agradecer muito a Uniaselv por toda a minha trajetória, agradecer a minha professora Fabiane, que assim, tanto me ajudou e também me deu coragem. Quando eu era para iniciar o paper, eu achava que eu não ia conseguir. E eu ficava sempre assistindo às aulas. E a professora sempre dizia assim, vai dar certo, vai dar certo. E eu achava difícil, e eu comecei a desenvolver, e cada aula eu conseguia mais informação, e eu fui fazendo. Então, assim, eu tenho uma gratidão muito, muito, muito grande à professora Fabiane, que me deu essa coragem. E se eu estou aqui hoje, eu posso dizer foi graças à coragem que ela me passou, sempre dizendo assim, vai dar certo, sempre passando mensagem positiva. E isso fez toda a diferença. Outra coisa que eu não sei se deu para entender tudo que eu falo, né? Porque o português não é a minha língua materna, né? Até os 18 anos, eu só falava alemão. Então, eu sou de origem alemã. E quando vim morar aqui em Montenegro, eu tinha dificuldades de pronunciar o português. E quando deu assim, que eu tive um dinheirinho, né? Eu entrei na Unicinos. A Unicinos é a Universidade de São Leopoldo, né? E comecei a fazer a minha graduação em língua portuguesa, né? E depois, então, eu fiz o espanhol. Então, eu não sei se deu para entender tudo da forma que era para ser, né? Eu tenho um pouco do sotaque alemão ainda, né? Mas eu acho que eu consegui passar o meu conhecimento. Então, o que eu tenho para falar hoje é só gratidão, gratidão, gratidão a todos. Muito obrigada. E qualquer dúvida, então, eu posso falar.